A entrevista do dia, edição de hoje, está começando aqui pela nossa TV Serra Farroupilha, canais 26 e 526 da NET, no ar para toda a região de alcance da NET em Farroupilha. Se você não tem a NET, não tem problema. Ó, tá aqui. Estão aqui as nossas redes sociais, então Facebook, TV Serra Farroupilha, vá lá, curta a nossa página. Aí você vai encontrar esse programa lá na íntegra também. Ainda tem um canal no YouTube da TV Serra com todos os conteúdos produzidos pela nossa central de conteúdos. E também tem o nosso Instagram com os destaques do momento. São as redes sociais conectadas com a nossa TV Serra Farroupilha. Hoje aqui nos estúdios da TV Serra Farroupilha, ele está se arrumando, não tem problema. O nosso convidado eu ia chamá-lo de Luiz Inácio Lula da Silva, mas é o Senair Gomes da Silva, porque olhei para ele com essa barba toda. E o que ajuda a salvar a pátria é que tem mais cabelo que o ex-presidente Lula. Ô Senair, seja bem-vindo, tudo bem contigo? Tudo bem, companheiro, como é que está? Que saudade da minha galega. Como é que saudades do quê? Que saudade da minha galega. A galega é a Marisa, né? Sim. Não, uma saudação especial a todos que nos acompanham. É sempre bom voltar aqui, até por essa descontração. Não tem problema de me chamar de Lula. Não Já me tem. disseram no Rotary que eu estava treinando para ser recebido pelo Papa. Pelo Papa. Eu disse, olha, a diferença... É que tu ficou com inveja do Lula, né? Eu disse, olha, a diferença é que o Papa não vai dizer para mim o que disse para ele. Não haveria esse problema, né? Não haverá esse problema. O que ele disse para ele, até porque, vamos combinar, o Papa confessou publicamente que quando jovem roubou um crucifixo. Sim. Então... Tá, mas ele roubou alguma coisa sagrada, mas é roubo, né? É roubo. É Então roubo. ele admite Apropriou-se indevidamente de algo que não lhe pertencia. O Lula também roubou algumas coisinhas ali que não tem Pouca a menor coisa. Não tem a menor Pouca coisa, não tem problema, não tem, né? Ninguém viu, ninguém sabe, ninguém avaliou quanto, tá tudo certo. Sim, tá tudo tranquilo. Sim. Bom, Senair, vamos entrando na nossa pauta do programa no dia de hoje. O Senair é o nosso convidado, consultor de empresas, empresário renomado da nossa cidade, porém no momento não mais na atividade, no exercício empresarial, mas com um vasto conhecimento. Nós estamos passando agora o período do Carnaval, dizem que o Brasil começa depois do Carnaval. Eu queria entrar no eixo político contigo, Senair, e falando sobre a política nacional, o governo do presidente Bolsonaro. Nós ainda vivemos no país um momento de muita radicalização. Tem os do contra e os do a favor. O Brasil está numa cisão, numa ruptura muito grande. Eu quero te perguntar, porque a gente vê nas redes sociais, vê em alguns segmentos da imprensa, pau e crítica em cima do governo Bolsonaro. De outro lado, a gente vê pontos sendo colocados como positivos no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro está dando certo? O que nós temos de concreto que diz, não, o governo Bolsonaro está dando certo? Tem algumas coisas que a gente tem que parar para pensar. Por exemplo, a gente viu ao longo dos últimos 20 anos uma verdadeira bagunça. Era médico cuidando de estradas, era engenheiro cuidando de medicina, era tudo muito misturado. Até eu fiz questão de imprimir para mostrar o que o Bolsonaro fez de melhor até agora. Que depois dos resultados a gente vai conferir. O que ele fez de melhor é a sua equipe de ministros? Esta equipe ministerial dele, eu não lembro. Eu não lembro, sinceramente, e olha que na época de estudante eu tinha que decorar o presidente, vice-presidente e os 11 ministros. Hoje passa de 30. Não, agora não. Agora 29, é 20, 30. coisa. Mas enfim, está liberando os 30. Olha bem, ministro da Defesa. Sabe quem foi o nosso ministro da Defesa quando surgiu o Ministério da Defesa? Um comunista, Aldo Rebelo. Então, olha bem, um comunista que os militares tiveram muita dificuldade historicamente, a Igreja Católica teve muita... Aldo Rebelo do PCdoB. Do PCdoB. Então, olha, Partido Comunista do Brasil. Para mim, quando eu vi isso, foi tão surpresa quanto o Negromonte, que era do Partido Progressista... O Mário Negromonte. Assumir um ministério do PT, do Partido Trabalhista. O diabo e o demônio se abraçaram para nos roubar. Isso me assustou. Então me assustou tanto quanto ver Aldo Rebelo comandando o ministro da Defesa, quer dizer, sendo o chefe dos militares. Hoje nós temos um militar no comando do Ministério da Defesa. Um general. Ministro da Economia, um economista.
o Paulo Guedes. Se Deus quiser dar tudo certo, dia 18 de março, há poucos dias, nós vamos ter uma conversa tete a tete, olho no olho. Olha, isso está me dando um escalafrio, porque eu tenho muita coisa para dizer para esse ministro. Tem muita coisa que o Brasil poderia ter feito e não fez. E eu quero saber dele por que não fez. Como eu perguntei para o Palocci aquela vez. Como eu perguntei para o Manteiga por que não aconteceriam as coisas. Dentro da minha humildade e o pouco que eu entendo de economia, porque não sou economista, quero perguntar por quê. Para salvar empregos, temos que salvar as empresas. Só isso. Ministro da Justiça, um juiz. Juiz Sérgio Moro. Ministro da Ciência e Tecnologia, um cientista. É o Marcos Ponte. Marcos Ponte. O ministro da Saúde, um médico. Luiz Henrique Mandetta. O ministro da Educação, professor universitário. Abraham Waldtraibel. É só tu consegue dizer esse nome. Ministra da Agricultura. A Tereza Cristina. Uma engenheira agrônoma. Sim. Tudo a ver. Ministro do Desenvolvimento Regional. É um engenheiro, só que eu não lembro o nome. Eu não escrevi, mas sei que é um engenheiro. Ministro das Minas e Energia, um físico. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, a Damares Alves. Aqueles que não são muito bagunceiros, a gente não lembra, porque essa aqui mexeu com meio mundo. Ministro do GSI. Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno. Esse que mandou os homens longe, né? E por que isso? Porque ele diz, chega de agente em governo ser chantageado por esta gente. Por esses não sei o que lá. Aliás, vão para lá. O presidente Temer tinha no GSI, Gabinete da Segurança Institucional, também um militar, que era o Sérgio Etchegoyen. É uma coisa assim. Então, isso que ele agora, dia 15, né, de março, teve uma convocação para o pessoal ir para a rua em homenagem, apoio ao general Heleno, que é uma figura super educada, e ele saiu do sério. Ele é deseducado com quem também é deseducado com ele. Me surpreendeu muito, porque eu não esperava esse palavrão que ele disse. Agora, isso representa o quê? A insatisfação da ala militar junto com o Congresso Nacional, porque é uma vergonha. Sim. Essa história dos 30 bilhões aí... mas essa história, essa relação entre militares e Congresso não vai terminar bem. Não pode terminar bem. Não vai. Porque o que eles estão fazendo com o Brasil, e não é de hoje, o Congresso Nacional vem bagunçando o Brasil, pensando só neles e nos seus apaniguados há muito tempo. Mas o que acontece, Sinairi, a gente já comentou em outras oportunidades, é importante colocar novamente. Infelizmente, nós temos no Brasil um modelo de presidencialismo diferente, é um presidencialismo de coalizão, que quem implantou foi o ex-presidente Lula. Só que agora... quem governa o país não é o Bolsonaro, gente. O Bolsonaro está aí, tem algumas medidas, mas ele está refém do Congresso Nacional. E ele não quer o governo de coalizão, ele quer a coisa separada. Ele quer o presidencialismo, de fato. Só que agora já estão sinalizando com o parlamentarismo. E sabe quem seria o primeiro-ministro? O Maia. Olha a moral que tem o porquinho da Índia para ser porquinho Macau, para ser primeiro-ministro. Qual é a moral desse cara que está enrolado até o pescoço na Lava Jato? Ele só não foi preso ainda porque ainda é o presidente da Câmara. Então é brincadeira o que estão fazendo com o país. O ministro da Infraestrutura, o Tarcísio, engenheiro civil, além de ser militar também, ex-militar, engenheiro civil, Tarcísio Gomes de Freitas. Ministro das Relações Exteriores, que é um diplomata. O Ernesto Araújo. É um diplomata. Ministro da AGU, é um advogado. Advocacia Geral da União, é um advogado. O ministro da CGU, olha quanta coisa a gente paga, né? Controladoria Geral da União. Controladoria Geral da União, tem mais uma galera. É um auditor. Banco Central é um economista. É um economista, o presidente do Banco Central. Aliás, é um ex-executivo do Bradesco ou do Itaú? Ou do Santander? Acho que é do Santander. Não lembro. Mas vem de um banco, O Banco do Brasil, o presidente do Banco do Brasil é um economista também. Da Caixa também é um economista. E pessoas assim, com qualidade, a gente percebe que tem qualidade. Na Petrobras nós temos um administrador também. PhD em gestão. Polícia Federal, um delegado. E recuperação de ativos, uma delegada.
Sim. Com isso, tem outros ainda, mas esses aqui são os principais na minha visão. Eu quero voltar à pergunta. Isso justifica que o Brasil está dando certo? O governo Bolsonaro está dando certo? Precisa muitos ajustes ainda. E vou me ater a um principal na minha visão. Os reitores das universidades públicas brasileiras. Todas as indicações políticas e gente arraigado num socialismo que não deu certo no mundo inteiro e eles querem pregar dentro do país um socialismo que no Brasil terá que dar certo, mas como? Não tem como. O que nós precisamos é tirar as amarras dessa ideologia que se criou dentro das universidades públicas, onde os alunos vão para lá, e eu tenho ouvido muitos depoimentos de alunos que não aceitam isso, porque vamos combinar, vamos entender. Tem muito aluno de universidade pública que ele não é pobre, ele não tem aquela visão que esses professores acham que o pobre não precisa trabalhar, o rico dá para ele. Tu percebeu que a nossa esquerda brasileira, eles não pregam o trabalho. Tu não vê um esquerdista falar em trabalho, ou tu já ouviu alguém falar? Não. Em direitos. Só em direitos. Em direitos. Então, o que nós precisamos? Que alguém diga, eu consegui, e não é só o Senaí que tem que dizer isso, eu consegui porque trabalhei sem medir esforços, por isso eu consegui algum lugar no sol em termos econômicos. Agora, tem tanta coisa para ser feita, e se não desmancharem esse modelo de gestão de universidade, onde vai muito dinheiro, e você forma bandos que não sabem quase nada, que vão para a escola, e você vê as reportagens, não estou falando nenhuma novidade, a educação superior no Brasil é uma vergonha, principalmente nas universidades públicas, porque eles não estão preocupados em passar conteúdo, estão preocupados em passar ideologia. E aí você vê, numa universidade pública, os alunos desfilando, aquilo não é aluno, aquilo é bandalheira, desfilando nunos na USP, que é uma universidade conceituadíssima do país. A Universidade de São Paulo, São Paulo. A própria UERJ, do Rio de Janeiro. Também o pessoal fumando. Mas então drogas. Continua a doutrinação política dentro das universidades? Inclusive é uma bronca muito grande. Mas agora, o Bolsonaro já está colocando o pé nas portas dos reitores. Esse atual ministro foi numa audiência pública agora e os PT vieram tudo para cima dele, detonando com o cara. Aquele baixinho que é pelo Amapá, o Randolfo Rodrigues, estava simplesmente possuído, que ele não é do PT, mas é da esquerda. Porque eu não sou da esquerda nem direita, para mim é tudo bem. Desde que as pessoas sejam sérias, trabalhem, pensem no seu futuro, dos seus filhos, trabalhando e pelo bem do país, olhando uma coletividade como um todo, para mim o regime político não me interessa. O fato é que houve uma deturpação do que deve ser feito ou não dentro das universidades. Então começa por ali. E nós temos outros ataques que o Bolsonaro e o governo dele vão ter que tomar conta. Agora mesmo pegaram os Inmetro. Tem uma corja dentro do Inmetro que não tem mais como aguentar. Escuta o que eu vou te falar e os nossos telespectadores estão acompanhando. Vocês vão ouvir falar do Denatran, do Contran, do Inmetro, essas escolas de direção aí, o CRVA, certo. Tudo que é ligado ao trânsito, com Denatran, Detran, Contran, os Detran estaduais, tudo tem problema. E vai chegar a vez deles, vai demorar. Então, por isso que o governo Bolsonaro fez 10%, falta fazer 90%. Mas eu tenho a esperança que passe esse país a limpo. Com o Congresso ou sem Congresso. Com o Congresso vai ser mais difícil. Eu sempre fui contra usar força, sempre fui contra estado de exceção, sempre fui a favor da democracia. Só que a nossa democracia hoje está doente. Mas nós tivemos uma renovação do Congresso Nacional até muito boa, muito expressiva na última eleição, mas os que ficaram lá ainda estão amarrando os que chegaram? Acontece que são lideranças. Eles estão lá em terceiro, quarto, quinto mandato. Por exemplo, o Renan Calheiros continua lá? Continua lá. Essa gente conhece tudo. E o seu Adamati, se chega lá, ele não conhece nada, ou quase nada. Ele vai rezar pela cartilha dos velhos que estão lá. E dentro do teu partido tem, do meu partido, partido do outro, partido do outro. Tem os caciques que ficaram. Todos os partidos antigos, acostumados com a bagunça,
sem vergonhice, com a pouca vergonha, porque agora se chama pouca vergonha, eles continuam lá. Os principais caciques de todos os partidos continuam lá. Nós vamos para o nosso intervalo, a gente volta em seguida com a nossa entrevista hoje, nosso convidado, o Senair Gomes da Silva. Estamos falando sobre a questão política macro, o governo Bolsonaro, que já caminha para o seu segundo ano, já está no seu segundo ano, enfim, o próprio governo também, como o Senair bem colocou, tem, como a gente já disse em outras ocasiões, agora sim é um ministério de notáveis com profissionais, com ministros qualificados dentro da sua área. É difícil, por exemplo, você vai colocar um médico, estou dando um exemplo, um médico na área da infraestrutura, o que ele entende? São objetos completamente opostos. Hoje nós temos um médico na saúde, nós temos um engenheiro na infraestrutura, um economista na economia e assim por diante. E também a presença de um grande número de generais no governo Bolsonaro. Temos um governo civil instalado no Brasil, mas com uma conduta muito forte militar, graças à presença dos militares no governo. Eu não tenho nenhum problema com isso, desde que dê certo e faça a coisa correta, eu estarei aplaudindo. A gente volta em seguida com a entrevista do dia. Juntos nossa gente sonha, juntos nossa gente cresce. Juntos nossa gente educa, nossa gente nova e se fortalece. Acreditamos na cooperação e na força da cocriação para gerar uma conexão entre sonho e realização. fazer o bem por nossa região E ser agente da transformação. plantar, construir e caminhar, então todos juntos na mesma direção. Sicredi Serrana, juntos nossa gente vai mais longe. Ô, velho, tá difícil pra ler esse jornal. Tô enxergando muito pouco, minha velha. Eu preciso me comprar uns óculos, minha velha. Mas vai lá no Mercadão dos Óculos. Qualidade com preço justo você só encontra no Mercadão dos Óculos. Olha, velho, que coisa linda que tá passando por aí. Nossa, bonita. Rede de Óticas Mercadão dos Óculos, Farroupilha, na Júlio 852. Já estamos de volta com a nossa entrevista do dia aqui na nossa TV Serra Farroupilha, no ar pelos canais 26 e 526 da NET, no Facebook TV Serra Farroupilha, no Instagram, e também você pode acompanhar na íntegra este programa e todos os nossos conteúdos pelo nosso canal no YouTube. A hora que você quiser, quando você puder, nós estamos à sua disposição ali no canal do YouTube e também pelo Facebook com os principais programas, como é o caso da nossa entrevista do dia. Senair Gomes da Silva é nosso convidado no dia de hoje, aqui nos estúdios. Senair, um outro assunto que se fala muito também, e este ano ele fica muito mais latente por ser ano eleitoral, são as chamadas verbas impositivas. Eu vou colocar um termo mais fácil para você entender. Aquelas verbas, aquele recurso que os deputados podem colocar à mão e distribuir nas suas bases eleitorais. E é uma bagatela que eles estão de olho nesse ano aqui, né? 30 bilhões num país onde não sobra nada para nada. Por quê? Como vai sobrar se as nossas despesas... Eu outro dia ainda fiz um estudo sobre o aumento das despesas públicas, o aumento do funcionalismo público nos últimos 20 anos. Nós comentamos aqui na entrevista do dia. Então, assim, claro, é difícil a gente pesquisar porque uma coisa diz uma coisa, outra coisa diz outra. Não há uma convergência de informações. Mas, de qualquer forma, a gente sabe, não precisa nem pesquisar, o que aumentou de funcionalismo público federal
o que aumentou os gabinetes em Brasília nos últimos 20 anos. Então hoje, há 2 anos atrás, o estouro, o gasto maior do que a arrecadação era 139 bi. Agora diz que fechou 2019 em torno de 80, que eles não divulgaram ainda. Sim. Outros dizem que chega a 40. Bom, de qualquer forma... Temos que comemorar, em que pés ainda estamos devendo, né? Ainda devendo. Então, isso preocupa, porque mesmo que nós vamos mais um ano, são 2 anos de um novo governo para chegar no 0 a 0. Isso não tem nome, por favor. Isso não tem qualificação para dizer o que fizeram lá atrás. Mesmo que na sua casa o senhor ganha 2 mil e gasta 4. Vai parar onde? Começa a vender o fogão e a geladeira. Uma hora a corda vai arrebentar. Vai arrebentar, você vai vender a geladeira e o fogão, e vai ficar desse jeito. O Brasil está nessa situação. Então todo esse esforço que se faz, e está faltando dinheiro em algumas áreas, já preocupando na área pública. Tem, por exemplo, não tem mais concursos públicos, nós falamos aqui. Em 5 anos, a metade vai ser aposentado. Sim, e quem vai trabalhar no serviço público? Privatizar, a certo ponto vai, depois não vai. Tem muitas coisas que terá que ser privatizado devagar, algumas coisas não pode ser de sopetão, porque vai faltar gente para atender o público, é serviço público. Isso me preocupa. Agora, por outro lado, nós temos que fazer esse contingenciamento que se chama, ou cortes, ou privatizações, para que o governo não tenha mais que pegar dos nossos míseros impostos e distribuir dessa forma que está fazendo. Se passar essa verba, inclusive, dos 30 bilhões, eu não garanto pela democracia do Brasil. Porque o general foi muito claro. Nós não podemos ficar vendo esses caras. E disse um outro palavrão logo em cima para resumir o assunto. Então, é a primeira vez que um general que está muito próximo ao presidente, o único civil que estava próximo ao presidente, que era o Onyx Lorenzoni, foi colocado lá no Ministério da Cidadania. Sim. E entrou um outro militar. Então o núcleo duro do governo está cada vez mais duro. Walter Braga Neto, né? Braga Neto. Isso. Então, se você olhar... Além disso, a própria Secretaria-Geral da Presidência da República também, a gente falou anteriormente, mas tem a Secretaria-Geral da Presidência da República, que é um outro general linha dura, que está do lado do Bolsonaro, né? E tem mais generais... Gravitando mesmo o Bolsonaro, gravitando. Então, isso preocupa não, eu não me preocupo, porque eu vivi na intervenção militar e vivi muito bem, a minha formação toda foi durante o governo militar. Eu tinha 12 anos e eles saíram, eu já estava com 32, 33. Eu não tenho nada a reclamar. Se eu sou um cidadão disciplinado, até certo ponto, porque a idade faz você se tornar indisciplinado, né? Então hoje eu sou um velho indisciplinado, que é diferente. Mas enquanto cidadão, que eu me considerei sempre um disciplinado, sempre tive obediência aos meus chefes e não tenho nada a reclamar e nada, não sou... Olha bem o que eu vou dizer para o senhor e a senhora que está nos assistindo. Eu não sou um sequelado, eu comecei a trabalhar com 6 anos de idade. Eu me sinto muito bem de saúde, com quase 70 anos. E comecei a trabalhar com 6 anos. Por que um jovem, e eu falo de justiça do trabalho e falo de legislação, as duas coisas. Por que um jovem com 16, 15, 14 não pode trabalhar? E sim, só aos 18? Agora, assaltar pode. Assaltar banco, assaltar joalheria, assaltar outras pessoas, ele comércio. Pode. Assaltar qualquer coisa ele pode. Viver em bailes funk e ingerindo droga, ele está solto. Porque a justiça, a polícia não consegue contornar tudo isso. Se ele estivesse trabalhando, será que eles seriam sequelados quando chegasse aos 70? Bom, essa questão das emendas impositivas do Congresso Nacional é mais uma forma de dizer que tem que retirar poder do Congresso Nacional para que o Brasil vá bem? Eu te diria que essa encruzilhada me interessa saber, quero acompanhar de perto. Inclusive agora, quando eu for a Brasília, eu quero ficar uns 3 dias por lá. Eu tenho um parente que foi militar e ele está lá quase 40 anos. Junto, desde a época do Sarney, ele vivia nos palácios por lá, ele conhece meio mundo, é advogado. Então eu quero saber, procurar me inteirar mais dessa situação. Eu não estou preocupado, como eu te falei, se os militares vão dizer para o Congresso assim, vocês retirem isso da pauta, porque é uma PEC, ou vocês retirem isso da pauta. É uma proposta de emenda à Constituição. Ou nós vamos trazer os tanques para frente, não precisa nem tanque. É um jipe com 7, 8 soldados, fecha o Congresso e fecha o Supremo, que são as duas vergonhas do Brasil hoje. São as duas vergonhas do Brasil. Eu sei que vai ter gente que vai me chamar de
autoritário, não tem nada a ver com isso. Eu não quero uma ditadura militar, eu quero uma intervenção onde que se feche o Congresso Nacional por 6 meses, não precisa mais que isso, 6 meses, se feche o Supremo Tribunal Federal. Também o Supremo? Mas o Supremo... Foi longe demais, gente, foi longe demais. Quem é que está contente com o Supremo? O Gilmar Mendes e companhia, eles ganham muito mais dinheiro no paralelo do que como ministro supremo. A mulher dele tem uma banca de advogados e só solta os compadres e coisas do Rio de Janeiro. Isso aí não custa barato. Então, o nosso dinheiro, nossos míseros impostos, estão indo muito mais para o sistema judiciário do jeito que está, porque uma coisa puxa a outra, e outra puxa a outra, e é tudo caro e não funciona. Então, está na hora do Brasil tomar uma decisão. Ou nós vamos ser um país sério, e para isso nem que tenha que baixar o cacete, nós temos que ser sérios, ser disciplinados. Outra coisa, na mesma linha, por que um cara é preso hoje, que ele já foi preso 15 vezes e é solto amanhã? Qual é a justificativa? Na minha cabeça... Direitos humanos. Na minha cabeça, não cabe isso. Quer dizer, se você foi preso 15 vezes, eu tenho que mandar prender a polícia, prenderam errado. Porque se prender um de nós vamos ficar lá. Nós fizemos alguma coisa errada. Agora prende 15, 14, 18 vezes e solta. Então tem que prender a polícia vai fazer o serviço errado. Tu não acha? É uma questão de lógica. Agora, a polícia, eu dou risada. Foi preso fulano de tal, que ele foi preso por isso e aquilo, e ele já foi preso tantas vezes. Eu começo a rir. Tá, mas que serviço é esse? É mesmo que você voltar na loja, a minha camisa daqui deu um problema, o cara dá uma costuradinha, amanhã você volta de novo. Outro dia você volta de novo, tem outra coisa, outro botão que está soltando. Não tem como. Não dá, né? Não dá. Então nós estamos vivendo um país que precisa botar ordem. Vamos trazer o assunto agora aqui para Farroupilha, também no eixo político. Farroupilha vive algo inédito pela primeira vez na história, um processo de impeachment do prefeito municipal aberto, aceito na Câmara de Vereadores. Era um pedido, depois a aceitação se transformou num processo de impeachment contra o prefeito Clayton Gonçalves. Na tua opinião, Cinério, como cidadão, como liderança da nossa comunidade, é bom, é ruim? O prefeito precisa passar pelo processo de impeachment? Como você está vendo toda esta movimentação da questão política em Farroupilha? Para o município é muito ruim. Farroupilha vai receber aquele carimbo, como recebeu Caxias, e aí vem os prós e os contras. Caxias até hoje, o pessoal está deitando em cima da nova administração, do meu amigo Cassina e o Eloy Frisso, porque dizem que o impeachment não teve fundamento e apenas eles queriam o poder. Então você vai para as redes sociais, e mesmo conversando com o pessoal em Caxias, tem gente que é radicalmente contra o que está aí e outros que justificam que o Guerra era o reizinho, tinha problema de relacionamento, isso e aquilo, aquele outro. Mas também, no último ano de governo, quem aguentou esse período, 3 anos aguentaria mais um? Sem problema nenhum. Os estragos que ele tinha feito, já fez. E aqui em Farroupilha, quem aguentou 7 anos e meio, aguentaria mais 6 meses? Eu diria assim, não é bem assim. Porque o motivo aqui em Farroupilha é um pouquinho mais do que o motivo de Caxias. Ele tem consistência jurídica. Consistência jurídica que Caxias parece que não tem. Era bem menos. Agora, veja, se o prefeito precisava da Câmara e eu me mostrar o projeto, quando tinha 10 e depois mais 10, ele foi e emendou e comprou outra coisa, é um erro grave. Então eu volto a dizer o que eu falei a outra vez. Se o prefeito tem uma equipe ao redor dele, pago pela sociedade farroupilhense, todos nós contribuintes pagamos essa gente. É o procurador, é o chefe de gabinete, é não sei mais quem, tem uma equipe que trabalha junto. A equipe de secretários, enfim, né? Os assessores diretos. Os assessores diretos. E ele errou, ou ele é teimoso, e aí eu sairia do governo, e diria por quê? Olha, eu aconselhei, eu sou o procurador, eu aconselhei o prefeito a não fazer desta forma que ia dar problema, e ele fez, então eu estou me retirando, o meu está salvo. Eu estou salvando o meu pelego, como se diz lá na Criúva. Agora, caso contrário, se aconselharam ele fazer, eles têm culpa, de qualquer maneira eles têm culpa. A Câmara de Vereadores, quando aconteceu, vai em cima, divulga isso. O prefeito está fazendo uma compra ilegal. Porque a minha obrigação enquanto vereador que eu recebo para isso é fiscalizar os atos do Executivo. Fiscalizar os atos do Executivo. E eu não estou fiscalizando, eu não fui capaz de identificar um problema. Então, isso são duas verdades. Como é que a Câmara não sabia disso? Sabia. Agora, se fez por teimosia,
tem mais que recebeu impeachment. Agora, é político daqui para frente? Não. Ele é jurídico. Se o julgamento político o absolver, está absolvendo politicamente falando. Agora, juridicamente, pelo que me falaram e me mostraram o projeto, e tem mais outras coisas além disso, a contratação do novo procurador, tem outras coisas que eu não entrei em detalhes. Tem juridicamente força para afastar o prefeito. O procurador-geral do município, Gelson Prioto, já foi afastado do cargo pelo prefeito municipal ainda na semana passada. O prefeito trabalha para compor, nomear o novo procurador ou procuradora-geral do município de Farroupilha. Também há informação de que surgiu informação na semana passada que um secretário municipal, secretário do planejamento, teria sido exonerado. Não se confirma, a prefeitura publicou nota oficial de esclarecimento. Mas como você vê, Senair, a questão, a decisão do prefeito no dia do julgamento, no dia em que a Câmara estaria decidindo se aceitaria ou não a denúncia, o pedido do impeachment do prefeito, o prefeito anunciou que estaria desfazendo os negócios, estaria devolvendo, voltando atrás na compra dos 4 terrenos e também rescindindo o contrato para a compra da plataforma de saúde, cujo metade do valor já havia sido pago. Voltar atrás não seria confessar a falha? Mas confessou porque não tinha mais o que fazer. Porque como que ele vai continuar insistindo dizendo que estava correto uma coisa que comprovadamente, legalmente, não é correto? Então, isso é uma tentativa que ele fez de que os vereadores pudessem dizer, bom, já que ele vai desmanchar, o prejuízo não vai acontecer. Mas o prejuízo já aconteceu, porque esse cara vai devolver o dinheiro, o outro lá vai devolver. E a vendedora do terreno, a que vendeu o terreno, será que tem ainda 1.400.000? Já aplicou e vai devolver? Já tem escritura pública feita, hein? Então, são coisas que ele devia ter feito junto à Câmara enquanto era tempo. O erro não dá mais, eu diria assim, não dá mais para corrigir, por um detalhe muito simples. Uma vez errado, errado. Porque tu volta para a Câmara para pedir uma autorização para fazer isso. Agora, a Câmara vai ter que legalizar um erro para que depois seja desmanchado, porque ele vai ter que ter uma autorização da Câmara para desmanchar isso. A Câmara não vai fazer isso, até porque com essa maioria que a gente viu, ele vai ser cassado, porque interessa inclusive ao vice, não vamos ser ingênuos. O vice vai ficar administrando o município por 6 meses. Tá, mas conjunto 7 anos e meio agora por 6 meses, vale a pena romper um relacionamento? Mas já que a vaca foi pro brejo, qual é o problema? Porque a verdade é essa. O Pedroso queria, ele não disse isso para mim, porque eu não falo com o Pedroso há muito tempo, porque com políticos, quando estão no poder, eu não gosto de chegar. Com o Clayton eu falei no banco, agora lá na prefeitura não. Porque eu acho que a distância do poder faz bem. Para uns faz muito bem estar próximo, para mim faz bem ficar longe. Eu tenho um amigo em São Marcos, por exemplo, um colega de aula, que é prefeito, eu não fui visitar ele. Outro dia ele me cobrou e disse, não, enquanto for prefeito, não vou te visitar. E vai dar algum problema lá na prefeitura. Então eu estou fora, quero distância do poder. Aí o que acontece? O Pedroso disse textualmente numa entrevista que era natural que ele fosse o indicado para concorrer a prefeito nesta próxima eleição. Ele disse isso. E aí o Clayton escolheu outra pessoa. Sim. Então ele ficou magoado e agora a própria bancada dele vai votar a favor dele. Votou rachada no acolhimento, né? Um voto pelo acolhimento, outro contrário. Mas né? isso é normal. Normal. Não dependia do voto aquele para decidir a admissibilidade. Bom, para fecharmos o programa, tu estás feliz porque o teu Caxias, Sociedade Esportiva e Recreativa Cultural Caxias, campeã da Copa Evaldo Passos, né? Em cima do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Eu estou Sábado histórico? 20 anos. Nós somos campeões no ano 2000 no Tite. Aí eu brinquei com o Lacerda quando ele veio ali em casa no fim de semana que deu o Grenal, né? Ele estava ali, assistimos ali. E eu brincando com ele, só não me tira o Tilica. Porque ao invés do Everton, pense Tilica. E aí ele levou na brincadeira e tal. E eu estou muito feliz porque, primeiro, o Caxias é daqui, é nosso. É da Serra. A dupla Grenal é outro departamento. Sim. Aí, eu sou torcedor do Inter, mas dessa forma. Eu vou ao jogo agora, domingo, vou no camarote torcer pelo Caxias. No início do segundo turno. Certo. E vou continuar torcendo para que o Caxias chegue campeão de novo no segundo turno. Só que aí vai ser o seguinte, eu disse para ele, Lacerda, se você for campeão pelo Caxias este ano, você vai na loja comprar os ternos e você vai treinar o Palmeiras.
que o Tite fez isso. Tite foi campeão pelo Caxias. Foi para o Grêmio. Foi pelo Grêmio. E depois trampolim para o Palmeiras. Tá, mas então agora vai direto, não precisa passar pelo Grêmio. Eu tenho certeza que o Lacerda não fica muito tempo em Caxias porque a dupla Grenal virá buscá-lo. Mais cedo ou mais tarde. Com um detalhe. Se o Kudê não der certo no Inter, cuidado, hein? Ele fez, mas aí tem muita cobra criada. Ele escolheu os jogadores. Sim. Foi ele que escolheu. E o Caxias já está garantido na Copa do Brasil do ano que vem. Vai disputar a Série D. Olha o que representou a vitória no sábado, né? E também já está garantido na final do Campeonato Gaúcho de 2020. E não corre risco de ser rebaixado, independente do que acontecer agora no segundo turno. E esse rapaz foi muito criticado quando começou. A torcida do Caxias não aceitava, ele queria um treinador já. O Lacerda. E ele é uma pessoa muito humilde, humildade é o que tem de sobra. E na entrevista que ele deu pro Guerrinha no final do jogo, olha, o cara não, ele tem conteúdo. Tem conteúdo. Cineiro, obrigado, estouramos o nosso tempo, obrigado, até a próxima oportunidade. Obrigado pelo convite. Muita saúde e muita paz. Para todos nós, vamos lá. Obrigado. Cineiro Gomes da Silva foi o nosso convidado hoje na entrevista do dia que chega ao seu final. Muito obrigado por todos vocês, a todos vocês que nos acompanharam em mais uma edição do programa. Continue aqui na TV Serra, a nossa programação local, sempre com as câmeras e os microfones abertos para a comunidade. Até o nosso próximo encontro. Música